Bem, eu vou resolver esse problema que envolve o teorema de Taylor. Então, diz o seguinte: mostre que 1 sobre z ao quadrado é tudo isso aqui. Isso aqui, na verdade, é a expansão de Taylor. Na verdade, é a expansão dessa função pela série de Taylor. Então, vou colocar aqui expansão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que precisa notar, é que 1 sobre z ao quadrado, ela é analítica. É analítica. Mas, exceto no ponto z igual a zero. É óbvio que se a gente pegar e substituir o zero aqui no lugar do z ao quadrado, isso aqui dá uma indeterminação. Então, ela é analítica, exceto nesse ponto z0. Mas, se a gente vir aqui na circunferência, vemos aqui no módulo de z mais 1 menor que 1. Vemos que isso pode ser escrito como sendo z menos 1 módulo menor que 1. Então, módulo de z menos 1 menor que 1. E observe que aqui a gente tem o nosso z0. Então, aqui no teorema, né, temos z menos z0. Então, portanto, a função ela é analítica no ponto z0 igual a menos 1. Então, portanto, f é analítica em z0 igual a menos 1. E com isso admite a expansão da série de Taylor. Então, o primeiro passo é derivarmos essa função, começando aqui por f de z0. Na verdade, aqui vai ser 1 sobre z ao quadrado. Depois, derivarmos a primeira derivada, que no caso seria menos 2z na menos 3. Isso aqui é fácil perceber pela regra do produto, da potência. Da potência não. É aquela regra do tombo, que geralmente o pessoal chama de tombo. É a regra da potência mesmo. Você desce o expoente e subtrai 1 ao expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que escrevermos menos 2 sobre z ao cubo. Agora, f, segunda derivada. Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 multiplicado por menos 3 multiplicado por z na menos 4. E isso é igual a 6 sobre z na 4. Agora vamos fazer aqui a derivada terceira.
Isso é a mesma coisa que escrevermos 6 multiplicado por menos 4, multiplicado por z na menos 5. Isso é a mesma coisa que menos 24, menos 24 não, 24, sobre z na 5, z elevado a 5. Agora temos que notar aqui o seguinte. Enquanto a gente derivou aqui, a gente tem que notar o padrão. É basicamente o padrão das derivadas que a gente encontrou. Então, se você tem dúvida em relação a essas derivações aqui, aí tem que voltar lá nas regras de derivações para ver como é que se resolve. Mas aqui é o seguinte. Essa função f de 0 na z, isso aqui pode ser escrito como 0 fatorial sobre z ao quadrado. Esse aqui pode ser reescrita como menos 1, colocar aqui, separar o menos 1, 2 fatorial sobre z na 3. Essa outra função aqui, essa outra derivada, podemos escrever como sendo 3 fatorial sobre z na 4. E por último, a gente pode escrever isso aqui como sendo 3 separa aqui menos 1, 4 fatorial, 3 é z na 5, z elevado a 5, sobre z elevado a 5. Então, a gente vai notar aqui o padrão. Veja que esse padrão ele pode ser reescrito pela seguinte maneira. Então, eu vou colocar assim. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, f de n de z é igual, a gente pode reescrever da seguinte maneira. Menos 1 elevado a n. Por que elevado a n? Porque aqui a gente tem que o 1 é positivo, né? 1 que está multiplicando aqui o fatorial é positivo. Aqui já temos um negativo. Aqui já temos um positivo. E aqui temos o menos 1. Então, está alternando entre 1 e menos 1. Então, por isso que a gente eleva aqui menos 1 a n. Multiplicado por n mais 1. Por que n mais 1? Porque se a gente substituir aqui o zero, o n aqui pelo zero, isso aqui fica 1 fatorial. E 1 fatorial é 1. 0 fatorial é 1. Então, inclusive isso aqui poderia ser reescrito como 1 fatorial.
E aqui embaixo ficamos com Zn mais 2. Que como a potência aqui, como aqui, né, na primeira derivada. Aqui na derivada 0, né? Começa com 2, então basta a gente ir aqui depois aumentando uma unidade aqui aos expoentes. Isso aqui é a observação que a gente tem. Então, por isso, começa com 2. Se for n igual a 0, então aqui é n, fica z elevado a 2, quando a gente substitui o zero. Bem, então aqui está o nosso padrão, que seria o que exatamente? O padrão que a gente tem em relação às derivadas que a gente fez aqui. Bem, agora veja que a gente quer que a função ela é analítica no ponto z0 menos 1. Então, basta a gente pegar aqui esse padrão e substituir o menos 1 no lugar do z. Então, teremos o seguinte. Então, f de n no ponto menos 1 é igual a menos 1 elevado a n multiplicado por n 1 fatorial menos 1 elevado a n mais 2. Porém, veja que isso é a mesma coisa se somente se escrevermos menos 1 igual menos 1 elevado a n multiplicado por n mais 1 fatorial. Menos 1 elevado a n pela propriedade de potenciação, né? Menos 1 bases iguais, a gente pode separar aqui em uma multiplicação, menos 1 elevado a 2. Simplificamos aqui, então isso fica de menos 1 igual a n mais 1 fatorial, menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Então, só fica aqui n mais 1 fatorial. E isso a gente pode reescrever também como n mais 1 multiplicado por n fatorial. Veja que eu fiz isso porque quando a gente substituir aqui no AN, aí a gente vai ter o seguinte. O nosso AN é igual f de n no ponto z0, o ponto z0 é menos 1, então isso aqui é a mesma coisa que n mais 1 multiplicado por n fatorial, dividido por n fatorial. Z menos z0, porque eu estou olhando para AN, mas aí quando a gente substituir aqui, que é isso que a gente vai fazer agora, vai ficar z menos z0 elevado a n. Então, temos o seguinte. F de z é igual
a somatório de n0 e até infinito de a n é n mais 1. Só que aqui a gente pode simplificar, né? O n fatorial e fica aqui só apenas o n mais 1. Então vamos deixar aqui n mais 1 multiplicado pelo z menos z0, que no caso é menos 1, então fica 1 positivo e elevado a n. Mas veja que o que a gente quer provar é essa igualdade aqui. Então, aqui tem que aparecer um 1, somando ao somatório, né? Então, veja também que o n é igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente considerar considerando n igual a 0. Vamos substituir esse n igual a 0. Aí daí a gente pode... a gente vai perceber que o 1 vai pular fora, né? No caso, é somando ao somatório. Então, vamos ficar com o seguinte. Se n é igual a 0, então substituindo aqui, aqui n igual a 0, então ficamos 0 mais 1, z mais 1 elevado a 0. 0 mais 1 é 1. E esse número aqui elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, portanto, ficaremos com a função f de z igual a 1 mais n igual ao infinito de n mais 1 multiplicando z mais 1 elevado a n. Isso aqui a gente pode apagar só para mostrar como é que faz para aparecer esse 1 aqui. Portanto, fica mostrado que f de z, aqui o f de z é igual a 1 sobre z ao quadrado, que consequentemente é igual a tudo isso aqui, que é a expansão de Taylor. Só uma observação é que, como aqui a gente tem um módulo, no caso é uma circunferência, centrada no ponto menos 1, então a gente pode desenhar o gráfico da seguinte maneira. Aqui está o menos 1. E aqui o raio de convergência é no 1. O raio de convergência é 1. Então, ele vai aqui no ponto até o ponto 0. Vou colocar uma bola aberta. Então, o gráfico fica mais ou menos assim.
E a função analítica, todos os pontos aqui. Menos no ponto z igual a zero. É isso.